Tá? Então, boa noite, senhoras e senhores. Aqui é Renato Fonseca, hoje para mais uma aula. Estou considerando como a nossa terceira fase. Nessa fase é a fase onde todo mundo já entende o básico, todo mundo já conhece o nosso operacional, e a gente está trabalhando agora para que vocês consigam juntar o básico com o operacional para criar o operacional de vocês. Como eu falei na aula de ontem, né, de anteontem, desculpa, a gente não vai conseguir nunca operar exatamente o mesmo operacional. Mas o que eu preciso é que vocês tenham conhecimento e vocês tenham a capacidade de analisar e criar um operacional para vocês. Eu contei a história da Bia, que eu fiquei muito feliz que ela já criou um operacional para ela, já trabalha, inclusive até com retração e reversão, que é uma coisa que eu não ensino, mas ela conseguiu pegar, tá? Então, todos conseguem trabalhar dessa forma. Tem alguns outros alunos que já conseguem, né, trabalhar dessa forma, já tem o seu operacional definido, tá? E aí, depois disso, só vai restar a gestão, tá? E isso aí é o que eu falei, não muda, aprendeu aquilo, é aquilo mesmo, não pode mudar, se mudar vai dar problema, beleza? Então hoje eu vou mostrar as movimentações para quem não conhece e para quem já conhece relembrar, e eu vou ensinar por que de cada movimentação e por que ela funciona daquela forma, tá bom? Tá picotando a voz? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Melhorou? Estão conseguindo ouvir agora? Estão conseguindo me ouvir agora? Professor, a gente ouve, mas a voz está picotando. Tá picotando. Nossa, será que é a minha internet? Ah, peraí, só um instantinho, só um momentinho. Vê se melhorou agora. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Estão conseguindo me ouvir? Melhorou a voz? Melhorou. Beleza. Então vamos lá. Eu vou deixar sem fone, então, tá? Se ficar ruim, pode falar de novo, tá, pessoal? Vamos lá. Uhum. Então, pessoal, voltando aqui à movimentação, tá? É, A gente aprendeu três tipos de movimentação, como eu demonstrei para vocês, né? A primeira movimentação é aquela movimentação lenta, onde o lince vai crescendo e obtendo continuidade, tá? Ela é devagar, porém ela demonstra força, tá? E ela tende sempre a operar em continuidade. Então, se o índice está ganhando preço, ele vai subir. Se o índice está perdendo preço, lentamente ele vai continuar descendo, beleza? Então, ele obtém uma continuidade, tá? Essa movimentação é a movimentação que determina fluxos de continuidade para alta ou para baixa, tá? Nesse tipo de movimentação, a gente tende a romper suportes e resistências. Então, se eu tenho suporte e resistência, tá? Nesse tipo de movimentação, o que que vai me acontecer? Ela vai continuar subindo, rompendo esses suportes e essas resistências, tá? Cada vez ganhando um índice. Se ela é uma movimentação de baixa, ela vai continuar descendo, o preço vai continuar diminuindo e ela vai romper suporte e resistência. Por quê? Porque compradores ou vendedores estão acreditando que aquele preço pode ficar mais barato ou mais caro. Mais barato se ele tiver uma tendência de baixa, tá? Mais caro se a gente tiver uma tendência de alta. Beleza? Então, por que que essa vela ela cresce lentamente? Como eu já expliquei em aulas anteriores, né? Eu gosto muito de dar aquele exemplo do trem, tá? Então, digamos que a gente tem um trem, tá? Que seria a nossa vela, tá? E vou fazer um desenhozinho aqui. Eu sou o índice, eu sou o preço, desculpa. E eu estou aqui, ó, nesse ponto aqui. Porém, eu preciso chegar nesse ponto aqui, que é a frente do trem, beleza? Então, o que que acontece? Se eu tenho muita gente dentro do trem, se o trem está lotado, eu tenho muita gente dentro do trem, inserido dentro daquele trem ali, certo? Eu preciso romper as barreiras, eu preciso o quê? Eu preciso passar por todo esse pessoal para eu poder sair aqui na frente, na porta do trem, beleza? Então, como que acontece isso? Eu acabo indo devagar,
porém eu sei aonde eu quero chegar, que é a frente do trem. Então, o índice ele vai crescer devagar por conta de excesso, por conta de muitas pessoas no mercado. Muitas pessoas acreditando que aquele preço pode subir ou pode descer. Então, nessa vela, que é uma vela aqui de força, que a gente sabe que provavelmente a movimentação houve um crescimento, né? A gente sabe que muita gente foi acreditando que o preço podia subir. Como essas entradas têm diferença de milésimos de segundo, né? Cada pessoa pega o índice e faz uma entrada em um valor diferente aqui, ó, no índice. E isso vai fazer com que o mercado tenha base para continuar crescendo, porque todo mundo está acreditando que o preço ainda pode subir. E assim o preço vai subindo até que ele finalize, tá? No tempo determinado dessa vela. A gente tem que lembrar também que esse preço ele pode continuar subindo cada vez mais. Ó, subiu aqui, subiu aqui, subiu aqui. Tá? Porém, desculpa, conforme o tempo vai passando, vai havendo um descrédito de que aquele preço pode continuar subindo. E aí, o que vai acontecer? Vão se formar velas menores, tá? Mostrando que está chegando no momento onde vai haver uma descrença do preço continuar subindo. Se existe uma descrença desse preço continuar subindo, o que acontece? Todos os compradores que estão nesse momento acreditando vão sair da operação e vai ficar pouca gente. E aí começa a mudar e começa a existir uma nova movimentação, beleza? Como seria essa nova movimentação? Essa nova movimentação, ela vai ser uma movimentação mais rápida. Então, deixa eu desenhar de novo aqui o meu trem. Desenhei aqui o meu trem, tá? Dessa vez, né? Novamente, mais uma vez, eu vou estar aqui como preço, tá? A minha intenção é chegar aqui. Porém, eu tenho poucas pessoas nesse trem, tá? Porque todo mundo que estava no trem acabou desacreditando. Então, eu tenho uma quantidade muito menor de pessoas dentro desse trem. Uma quantidade muito menor de pessoas que estão acreditando que esse índice pode chegar aonde eu quero chegar, tá? Como eu não tenho nenhuma resistência, eu consigo ter uma velocidade maior para chegar em algum ponto, tá? Então, de certa forma, ele me cria uma explosão, eu encontro o índice, que é uma barreira, dá uma freada, eu encontro, posso fazer ter uma outra explosão, e eu vou trabalhando dessa forma, tá? Explodindo, parando em índices que existe alguém que está acreditando no preço, tá? Visualmente, na nossa vela, como que ela vai funcionar? É o tipo de explosão. A vela começa a explodir, e ela vai voltando, ela vai procurando índices mais altos ou mais baixos. Ela vai vendo aonde está uma quantidade maior de pessoas e ela vai atrás daquele índice. Uma pessoa acredita que subiu, duas pessoas acreditam que desceu, três pessoas acreditam que subiu, duas pessoas acreditam que desceu. E ela vai ficar trabalhando dessa forma, tá? E no final, né, mostra a trilha de onde o índice chegou e onde o índice foi de máxima e mínima, tá? Que seria aqui a máxima e a mínima. Isso deixando o pavio, beleza? Então, a movimentação rápida e explosiva, ela tende a não obter uma continuidade. Ela vai ficar numa indecisão. Ela vai ficar entre um suporte e uma resistência, beleza? Graficamente, se a gente for fazer um desenho gráfico do que pode ter acontecido aqui, o que vai acontecer? A gente vai ver que a movimentação ficou assim: subiu, desceu e terminou. Beleza? Então, ela não consegue romper, ela não consegue evoluir. Ela não consegue fazer alta, ela não consegue fazer baixa. Beleza? O que vai acontecer com essa movimentação rápida? Geralmente, o mercado lateraliza, tá? Então, quando a gente começa a observar no gráfico, a gente vê que tem velas cheias, velas grandes, né? Velas agressoras, né? A gente percebe que existe uma continuidade por conta das velas estarem grandes. Olha isso aqui, ó. Ó, existe velas grandes, existe até pavio, existe alguma vela pequena sim, mas existe uma continuidade, tá? Ó, o índice foi ganhando força,
e houve, né, uma tendência de baixa, beleza? Já se a gente fechar aqui, diminuir e começar a procurar aonde está mais lateralizado, vamos ver se a gente acha nesse gráfico aqui alguma coisa mais lateralizada. Vou pegar um outro gráfico aqui. Ó, a gente acha aqui, ó, opa, uma movimentação mais lateralizada, tá vendo? O que que acontece aqui? Deixa eu só apagar aqui para a gente poder entender melhor isso aqui. Ó, aqui eu tenho a movimentação muito lateralizada. Ó. A gente não consegue romper suporte de resistência, ó, por um grande espaço de tempo. Tá vendo aqui? Vocês conseguem perceber? Digita um quem consegue perceber, digita 2 quem não consegue perceber. Que o índice ele fica ó, batendo entre baixos e altos. Ele não consegue evoluir. Ele não cresce quanto foi lá. Beleza? Então, o que que acontece aqui? A gente percebe, vamos voltar lá, que aqui. A gente percebe, deixa eu só tentar aqui, tirar a rolagem automática. Pronto. Ó, a gente percebe que nesse momento aqui, onde a gente está analisando o par, né, o índice ele não consegue evoluir, não consegue subir. E ao contrário da movimentação lenta, a gente forma velas muito pequenas, tá? Opa, só um momento. Ó, a gente consegue ver que as velas elas não conseguem ó, evoluir muito. E se elas não conseguem evoluir muito, a grande chance delas é deixarem grandes pavios. Por quê? Como ela não consegue chegar num pavio, tá? Ela acaba voltando. Beleza? Para quem não conhece, para quem não estudou com a gente, tá? Quando eu tenho uma vela, eu tenho o corpo da vela, me significa uma coisa. Quando eu tenho um pavio, me significa uma outra coisa, beleza? Então vamos lá, só para vocês entenderem, vai ser falado isso mais para frente, mas quando eu tenho um corpo, indica que o índice foi vencido. Então, se eu estava aqui embaixo, no valor de R$ 1, beleza? E eu queria chegar no valor de R$ 1,50, tá? E eu tive um corpo de uma vela que saiu de R$ 1 e chegou no 1,50, quer dizer que eu consegui alcançar o índice que eu queria, o preço que eu queria. Já se eu tenho um pavio, tá? O pavio me determina o quê? Opa, deixa eu voltar aqui. Me determina que eu até cheguei naquele índice que eu queria, mas eu não consegui segurar o preço. E o preço retornou. No mesmo caso, se eu tenho aqui R$ 1, tá? E eu quis chegar a 1,50, tá? O preço bateu no 1,50, mas não encontrou compradores ou vendedores suficientes, nesse caso aqui, compradores suficientes para ficar em cima e acabou voltando para o valor de R$ 1. E aí eu terminei com o preço aqui. Então, o corpo é uma meta alcançada, que eu consegui alcançar, havia uma meta que eu não consegui alcançar, tá? Para a gente avaliar aqui, ó, tá? Ó, o preço estava nesse valor aqui, tá? Ele tentou subir um pouquinho, não conseguiu. Ele desceu, tentou descer um pouco mais, só que desceu até demais e fechou aqui em cima. Beleza? Então, o que que aconteceu aqui? Deixa eu marcar de outra cor aqui. Ó, o preço estava aqui, tentou subir, não subiu, houve uma desistência, então ele entrou no processo de baixa, ele tentou chegar de baixa até esse valor, não foi aceito, finalizando aqui. Então, o que eu consegui cumprir de real? O preço saiu daqui para chegar aqui. O que eu tentei, mas não consegui. Essa alta, que é o preço mais alto que eu tentei chegar e não consegui. Essa baixa, que é o preço mais baixo que eu tentei chegar e não consegui. Por que que eu estou falando isso? Tá? Porque esses preços que a gente não consegue chegar, os pavios, tá? Geralmente eles são muito rápidos. Tá? Eu tento chegar. Imagina que eu estou pulando para pegar aqui em cima. Eu não sei se vocês conseguem ver a minha imagem, mas vamos desenhar. Tá? Eu tenho aqui ó, uma barra, certo?
E eu estou aqui embaixo, para fazer um boneco aqui, beleza? Eu tento pular na barra, deixa eu trocar de cor aqui, e de caneta. Eu tento pular na barra para segurar. Não consegui segurar na barra e acabei voltando, tá? Isso é o pavio. Subi, não consegui segurar, não tive força, desci de novo, voltei para onde eu estava. Isso é o meu pavio. Então, o pavio ele tem uma explosão e ele volta rapidamente para aquele índice, tá? Por isso, a movimentação rápida indica fraqueza, tá? Por isso, a movimentação rápida não é propícia para crescimento. A gente nunca vai ver, deixa eu mudar aqui, vamos por aqui. A gente nunca vai ver velas pequenas com pavios grandes representando crescimento. Nunca vamos conseguir ver isso, porque o mercado não propicia isso. Ele propicia sempre lateralidade entre um preço e outro, e o preço fica navegando entre dois valores, beleza? Por que eu preciso saber disso? Tá? Aí vai entrar, tá, o X da questão, que é onde todo mundo começa a errar aqui, beleza? Então vamos lá. Até a galera que é nova agora presta muita atenção sobre isso. Até aqui, todo mundo conseguiu entender? Alguém tem alguma dúvida? Quem entendeu, digita um. Quem não entendeu, digita 2. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o som e me perguntar para a gente passar para a segunda parte. Vamos lá, Nicéia, Nilmara, Adriana, Aldileia, Amanda, Ana, Dilton, Edson, Eliana, Flávia, Júlio, Jurandir, Leonardo, Luciano, Neli, Rafael. Alguém tem alguma dúvida? É para participar, é para perguntar, tá, pessoal? Porque depois que passar aqui, a gente não vai voltar em movimentação e aí vai começar a dar problema. Se tem dúvida, pergunta agora, beleza? Então vamos lá. Se eu tenho característica de operar em continuidade, tá? Eu preciso esperar velas grandes e que tenham um crescimento lento, beleza? Por quê? Porque a vela grande vai me indicar força, o crescimento lento vai me indicar que tem gente suportando o preço e vai subir, beleza? Então, pessoal, vou anotar aqui, ó. Se eu opero continuidade, beleza? O que que eu preciso pegar? Fala para mim alguém aí. O que que eu preciso pegar se eu opero continuidade? O Pode fluxo, falar, professor. gente. O que que eu preciso pegar se eu opero continuidade? Velas Movimentação lenta. grandes, velas grandes de alta ou de baixa e movimentação lenta, beleza? Por que movimentação lenta? Vamos lá, o último desenho. Eu vou desenhar a vela de branco para tanto faz ser alta ou baixa, tá? Vou desenhar branco e vou desenhar alta aqui, só para vocês entenderem, tá? Imagina uma escadinha, eu estou operando em continuidade, a movimentação está lenta. Uma pessoa aceitou o preço, outra pessoa aceitou o preço, outra pessoa aceitou o preço, outra pessoa aceitou o preço, tá? Eu fui subindo, o índice foi ganhando força. Subiu, segurou, subiu, segurou, subiu, segurou, subiu, segurou. Acabou esse espaço de tempo. A pessoa aceitou o preço, outra aceitou o preço, outra aceitou o preço, outra aceitou o preço. O índice foi subindo e foi se apoiando nessa galera que aceitou o preço. Cheguei aqui, a pessoa aceitou o preço, a pessoa aceitou, a pessoa aceitou, a pessoa aceitou. Estou falando em uma pessoa, mas eu falo em um grupo de pessoas. Eu tive capacidade de gente suficiente para que aquele preço fosse aceito e subisse, tá? E ele chegou onde eu esperava que chegasse, beleza? A movimentação foi lenta, porque tinha muita gente. Porém, esse excesso de pessoas foi o que apoiou a subida do índice, beleza? Então, a movimentação é lenta porque muita gente pegou o preço e levou para cima. Conseguiram visualizar isso? Conseguiram entender isso aqui que eu falei? Um para sim, dois para não. Conseguiram entender? Beleza. Vamos passar agora
para quem opera. Deixa eu ver uma outra coisa aqui, azul. Se eu opero, eu vou botar inversão, tá? Aqui. Opa. Tá? O que seria inversão? Não me importa se é retração ou reversão. É inversão. O que que é inversão? O índice chegou no ponto, ele vai voltar, tá? É isso. Então vamos lá. Se eu opero inversão, como seriam minhas velas para inversão? Seria velas com pavios grandes, beleza? Se eu opero inversão, o que que eu preciso? Primeiramente, que haja uma movimentação rápida, beleza? Porém, perceptível. Eu falo muito isso. Aqui, muita gente erra, tá? Quando a pessoa não percebe a movimentação e ela vê aquela movimentação que ela está rápida, mas está, sabe, não cresce nem sobe muito, a pessoa vai ser induzida ao erro. Então, é uma movimentação rápida que eu possa perceber que ela explodiu, tá? Eu opero, tá? No sentido contrário, onde o índice não vai ter força, que é o quê? Nas pontas dos pavios. Eu sempre mostro isso. Então, vamos desenhar aqui. Eu sempre vou operar em inversão. Opa, deixa eu trocar a folha aqui. Nas pontas dos pavios, tentando pegar o máximo da ponta possível. Por quê? Vai ser difícil pegar na ponta do pavio. Mas vocês concordam comigo que se eu consigo pegar a ponta de qualquer pavio, operando reversão ou retração, eu tenho vitória? Como eu opero o pavio, né? Na movimentação lenta, eu opero sempre a favor do crescimento. Então, se é uma vela de baixa, eu opero para baixa. Se é uma vela de alta, eu opero para alta. No pavio, se eu peguei um pavio de alta, eu opero para baixa. Se eu peguei um pavio de baixa, eu opero para alta, sempre no sentido contrário. Então, se eu pegar qualquer pavio desse aqui, como eu mostrei para vocês aqui, tá? Se eu conseguir pegar a ponta desse pavio, eu tenho vitória em toda a operação. Eu consegui pegar a ponta do pavio, beleza? Como eu consigo pegar a ponta do pavio? É a coisa mais fácil que tem, tá? Na mentoria antiga, a primeira coisa que eu fiz para o pessoal foi mandar treinar, pegar pavio. Então, o pessoal ficava treinando pegar pavio para justamente pegar essa operação no sentido contrário. Eu preciso que tenha uma explosão perceptível, que tenha uma explosão grande, ó, que me forme um pavio grande, beleza? Então, nesses pavios que são pavios grandes, se eu detectei que houve uma grande explosão, é o momento de eu operar, beleza? Ah, Renato, como eu opero? Como eu tento pegar esse pavio? Muito fácil. Se eu perceber que existe uma tendência de baixa, tá? Eu tenho que operar para baixa, tá? Se eu perceber que tem uma tendência de alta, eu tenho que operar para alta, beleza? Então, qual é o mais assertivo para mim? Na tendência de baixa, se eu tenho que baixar, eu preciso pegar o pavio operando para baixo. Então, eu pego o pavio de cima no sentido contrário, beleza? Se eu tenho uma tendência de alta, tá? É mais fácil que o índice suba, tá? Eu vou pegar um pavio pelo índice de baixo. Se está lateralizado, eu percebi, como aqui, ó, que teve um pavio muito grande.
Se eu perceber que houve uma explosão desse pavio, eu rapidamente pego, no momento dessa explosão, no sentido contrário da explosão. Que explodiu para o alto, eu pego para baixo. Beleza? Como você faz isso? Geralmente ele não explode tudo isso aqui numa vez só, tá? Geralmente ele vai explodindo e fazendo várias tentativas. Eu já mostrei para a galera. Primeira tentativa, segunda tentativa, terceira foi maior. Peguei na terceira, porque na primeira e na segunda eu já fiquei de olho e já estou clicando aqui para esperar soltar quando ele der mais uma explosão. Explodiu, beleza. Não explodiu, eu não opero, beleza? Então é muito fácil. O que eu preciso fazer para treinar pavio? Botar no modo demo e ficar tentando pegar pavio nas explosões. Quando eu vou pegar as explosões? Quando for uma explosão que eu perceba que foi grande. Vou pegar numa explosãozinha pequenininha? Não, porque pode dar uma outra explosão, pode fechar com isso aqui em cima e eu perder, tomar loss. Mas se foi uma parada que explodiu muito, eu pego. Outra forma que a gente falou e vai falar mais tarde, tá? De pegar pavio. Quando o índice sobe, ele dá meio que uma parada e ele acaba nos 10 segundos finais derretendo. Eu posso pegar esse pavio quando ele começar a derreter. Vou pegar aqui? Provavelmente não, mas vou pegar aqui. Só que como ele está nos 10 segundos finais, o que que ele vai fazer? Ele vai passar para a próxima vela, tá? E provavelmente na próxima vela, ele vai fazer uma vela de cor contrária. Ele vai obedecer a descida. Essa vela aqui provavelmente é uma explosão, como a gente pode ver. Por quê? Ela tentou chegar aqui e ela desceu no índice. Depois que ela desceu no índice, ela formou uma vela de cor contrária. Então, o preço perdeu força no final dessa vela, ele desceu e continuou descendo aqui. Se nesse momento eu percebi que ele deu uma descida e eu entrei aqui, no sentido para baixa, tá? No final dessa vela terminando aqui, tive vitória. Beleza? Operei nessa vela para essa vela. Seria o quê? Operando de uma vela para outra seria retração e reversão. Quando eu opero nessa vela, esperando o resultado dessa vela. Reversão. A Reversão. vela reverteu o sentido. Beleza? Agora, se essa vela que está aqui deu uma explosão antes do tempo de expiração da vela e voltou, e eu consegui pegar aqui em cima, para esta mesma vela, houve uma retração, tá? E eu vou pegar para essa mesma vela, tá? Por que eu não dou muita importância para reversão e para retração? Porque como a gente pega pavio, tá? No momento de uma explosão, se eu for ficar me preocupando se vai ser para essa vela ou para outra vela, eu nunca vou pegar. Então, qual vai ser o macete? O macete é a gente trabalhar os 10 primeiros segundos da vela, beleza? 40 segundos para a gente trabalhar na vela e os 10 últimos segundos, beleza? Dentro desses 40 segundos, tá? Eu tenho o quê? Mais 20 segundos para operar para a mesma vela, tá? E o restante, nos 20 segundos, eu não opero. Não vou colocar aqui para não ter problema. O que que a gente faz aqui para explosão? Se nos 10 primeiros segundos houver uma explosão que a gente percebeu grande, eu vou dar uma entrada e vai pegar no sentido contrário daquela explosão para essa vela, tá? Não deu, eu espero até mais 20 segundos, que dá o quê? Os 30 segundos que a gente pega para essa vela. Se nesse tempo teve uma explosão, eu também pego, beleza? A partir desses 30 segundos, eu não pego mais para essa vela, beleza? Então, se houver uma explosão nesses 20 segundos aqui, o que é um pouco mais difícil da gente pegar, e eu não gosto de pegar, tá? Vai ser para a próxima vela. Então, aqui, o que que eu faço? Nesses 20 segundos, eu não opero, tá? Vão me restar 10 segundos para o final da vela. Nos 10 segundos finais da vela, eu só opero na vela se acontecer o quê? A vela está aqui. E no final dos 10 segundos, 10, 9, 8, 7, olha lá,
explodiu, deixou pavio. Eu pego para a próxima vela, beleza? Então fica mais fácil a gente trabalhar dessa forma, tá? Conseguiram entender aqui? Conseguiram entender retração e reversão? Ou, como eu estou chamando, inversão? Conseguiram? Sim, Um para quem entendeu, dois para quem não entendeu. Quem tiver dúvida pode escrever, pode chamar, pode perguntar. O segundo, vamos lá, de ideia. De novo, deixa eu repetir para você. Para quem não sabe, tá? Para quem não sabe aqui, eu esqueci de comentar isso, tá? Na Cotex, eu opero até 31 segundos para a mesma vela, tá? Após os 31 segundos, eu não posso mais operar para a mesma vela, eu opero para a próxima. Como eu sei o tempo de operação dessa vela? Deixa eu só jogar aqui para frente. Eu vou mostrar para vocês, ó. Opa, aqui, ó, ele mostra o tempo de operação. Então, ele vai ó, do 1 minuto decrescendo, tá? Eu consigo fazer uma entrada aqui até esse cronômetro ficar no 31, tá? Ó, percebe essa linha que tá aqui, ó? Tá? Tá vendo essa linha? Ó, vai chegar no 31, essa linha vai passar para cá, ó. Ó, 39, 38, 37. Até o 31, eu pego para essa mesma vela aqui, ó. A partir do 31, só pego para a próxima vela aqui. Então, toda entrada que eu der, não vai valer para essa vela, vai valer para a próxima vela. Beleza? Na Cotex é assim. Nas outras operadoras, para quem não trabalha, para quem não conhece ainda, é diferente. O tempo de expiração de vela é diferente. Beleza? Ainda posso operar para essa vela? Posso mexendo aqui, mas é um pouco mais complicado, é um outro operacional. Beleza? Vamos trabalhar por enquanto dessa forma, mais para frente a gente ensina vocês. Beleza? Baseado nisso, tá? O que que eu fiz aqui? Foi dividir uma vela de 60 segundos em tempos, tá? Que são úteis para eu operar, beleza? E eu sei que nos 10 primeiros segundos da vela, que é entre 1 minuto e 50 segundos, beleza? Se a vela tem uma explosão significativa, eu pego no final, no topo dessa explosão, no sentido contrário da explosão. Explodiu para cima, pego para baixo. Explodiu para baixo, pego para cima, nos 10 primeiros segundos. Se não houve essa explosão, me restam mais 20 segundos para eu poder operar para essa vela. Se nesses 20 segundos tiver uma explosão, ó, igual teve agora, viu? Significativa, eu poderia ter pego aqui, ó. Beleza? Deixa eu até marcar aqui, ó. Pegaria aqui, beleza? Dentro do tempo hábil da vela. Eu consigo operar para aquela vela ali, tá? Se passou dos 30 segundos, me resta ainda 30 segundos. Desses 30 segundos, eu tenho 20 segundos que eu não opero mais na vela. Por quê? Posso ser induzido ao erro, tá? Pode haver uma mudança. Então, não vale a pena eu operar nesses 20 segundos. Porém, nos 10 últimos segundos da vela, ó, nos 10 últimos segundos da vela, o índice está subindo. De repente ele perde força e desce, tá? Na próxima vela, ele vai continuar aproveitando essa força de descida e vai descer mais. Então, nos 10 segundos finais, se eu perceber que teve um derretimento, a vela ou desceu rapidamente nos 10 segundos, ou subiu rapidamente, eu opero para os 10 segundos. Então, vamos ver nos 10 segundos dessa vela se vai aparecer alguma coisa. Ó. 10 segundos. 10, ó, 9, 8, 7, 6. Teve o contrário, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Teve uma tendência de força para alta. Ó, vai indicar uma alta aqui. Porém, como a movimentação está explosiva, entrou em conflito, não dá para acreditar. Se nos 10 segundos finais essa vela tivesse aqui, ó, derretesse, terminasse aqui, tá? Essa próxima vela ia ter uma força de baixa grande. E aí eu poderia ter entrado aqui para quê? Eu vou iniciar uma nova vela aqui, mas eu dei uma entrada aqui no sentido de baixo. Eu tenho uma área de folga livre aqui para eu poder ter, digamos que, uma, uma vantagem, tá, em relação ao preço. Beleza? Isso é meio que uma estratégia.
Conseguiu entender, Odileia? Odileia, Antônio? Conseguiu entender? Beleza? Tá bom? A galera que entrou agora, a galera que tá nova na mentoria. Aqui no caso vai ser a Ana, eu acho que o Luciano, Jurandir também, que não estava fazendo aula comigo. Alguém tem alguma dúvida sobre isso aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não tenham medo de fazer pergunta, tá? Façam a pergunta. Tudo certinho? Professor, Pode falar. no caso aí, como tá deixando muito pavio, geralmente é mercado lateralizado, né? Não tem nada a ver com a questão da tendência. Então, ó, se você olhar, tá falando ainda, Leomar? Acho que tá cortando seu áudio. Deu de entender, deu áudio. Repete para mim o que você perguntou. É que eu, tipo assim, como deixa muito pavio nas velas, no caso é mais mercado lateralizado, né? Aí a gente aproveita nas explosões para pegar na ponta do pavio, correto? Não tem nada a ver com Exatamente. tendência do mercado, né? Não, cara. Se você perceber que teve vela grande e está tendo pavio grande, o mercado está instável. Então você não opera. Por quê? Porque pavio remete à lateralização. Vela grande remete à continuidade. Se está tendo vela grande e pavio grande, você não vai operar. Por quê? Porque é estranho. É estranho você ter uma vela grande com um pavio grande. Então quer dizer que você está tendo lá um crescimento e do nada ele derrete. Ou você vai operar numa reversão, ele vai crescer e explodir de novo. Então, nesse momento, é o momento que você vai olhar para o gráfico e você não vai operar. Então, aquele desenho que eu fiz no início foi falando sobre isso, tá? Para eu operar a continuidade, se eu sou uma pessoa que opera continuidade, o que eu preciso? Mais uma vez, ó, velas grandes, movimentação lenta. Se eu opero, droga, não dá para achar mais aqui. Se eu opero retração e reversão, velas pequenas com pavio, movimentação rápida e, logicamente, que não haja continuidade, porque se houver continuidade, alguma coisa está tendo problema. Esse caso desse gráfico, no momento que ele está aqui agora, ó, ele forma velas grandes, mas ele faz pavio grande. Não está bom para a gente operar aqui. Opa, não está bom para a gente operar aqui. Por quê? Porque do nada ele pode ter uma explosão. Linha de ação, o que eu faço? Troco de par, saio desse par e vou para o outro par. Beleza? Procurar o quê? Uma movimentação que seja do jeito que eu quero. Um padrão que seja do jeito que eu quero. Quem lembra, olha aí, agora voltando a mais um ensinamento aqui. Quem lembra, quando eu ensinei no início, a gente, né, analisar se o gráfico está bom e se a gente pode fazer a entrada. Lembra disso? Opa, fiz errado. Um, dois e três. Lembra que eu desenhei o código para fazer o backtest? Primeira coisa que eu faço no backtest é o que eu vejo? Fala para mim. Movimentação. Movimentação. Por que a primeira coisa que eu vejo é a movimentação? Porque eu vou ver se a movimentação está do jeito que eu gosto de operar. Até hoje, a gente trabalhou muito com continuidade. Porém, por que eu não estou trabalhando mais continuidade especificamente? A Bia, por exemplo, opera retração. Então, o que vocês, a partir de hoje, vão avaliar no gráfico? Ah, eu sou bom para operar retração. Então, eu só vou operar quando o gráfico estiver explodindo, movimentação rápida. Primeira coisa. Ah, eu opero mais continuidade. Só vou entrar num gráfico que esteja com a movimentação lenta, mostrando tendência. Primeira coisa. Eu entendi, Segunda professor. coisa, que a gente vai. É, Oi? eu entendi. É porque na questão lá das pontas do pavio que explode, ela é a oportunidade que aparece às vezes. Exatamente. Aí, calma aí, ó. Vamos lá para não confundir agora. Pode Peraí. continuar. Não fala de pavio agora, não. Segura. Ó, vamos lá. Eu vi movimentação, certo? Aí eu cheguei num gráfico e eu opero continuidade. E aí eu percebi que naquele gráfico existe muita vela grande, só que com pavio. Beleza?
A minha segunda observação vai ser o quê? Eu tive até uma continuidade, vou botar aqui, ó, tive continuidade, beleza? Mas eu percebi que as velas estão grandes e estão com pavios, beleza? Então vamos lá. Deixa eu só subir esse pavio um pouquinho mais aqui, tá? Opa, Só um instantinho. Calma aí, só para eu concluir para não ficar perdido. Beleza, achei pavios aqui, certo? Então, a primeira coisa que eu analisei foi a movimentação. Pô, a movimentação aqui tá beleza, tá fazendo a movimentação lenta, só que deixou pavios. Mas, ponto. Analisei a movimentação, posso operar pela movimentação, que a movimentação está lenta. Segunda coisa que eu observo no gráfico para poder operar é o quê? simetria. Ah, sim. Simetria. Aí vamos lá. Se eu percebi que eu tenho pavios grandes, eu vou chegar num momento em que eu vou cruzar o meu gráfico e eu vou observar o quê? Que perto do meu índice existem simetrias, ó. Pavio com pavio, corpo com pavio. Quem não sabe simetria não tem problema, tá? Eu vou ensinar vocês depois isso aí, tá? Pavio com pavio, corpo com pavio. Simetrias que remetem ao quê? Reversão, e estão próximas ao índice, tá? Posso operar? Ainda não. Não posso operar. Por que que eu não posso operar? Porque quando eu chegar nessa simetria, pode ser que o índice inverta. E aí eu vou ter problema. Então, pela movimentação, eu pude operar. Mas pela simetria, eu não pude operar. Fui com o cargo. Show? Beleza? Tranquilo. Mas aí, mesmo assim, eu não achei simetria. Vamos dizer que eu vim aqui, ó, e não achei simetrias, tá? O gráfico ficou desse jeitinho que tá aqui. Não tem simetria que me condene aqui perto, tá? Eu vou para o meu terceiro passo. No terceiro passo, o que que eu visualizo para saber se eu posso operar? Padrão. Com presença de padrão. Tem algum padrão que eu possa operar aqui, que eu já conheço? Aí não. Tem? Não. Não tem padrão. Então, eu não vou operar nesse gráfico, porque não existe um padrão pré-definido que eu possa operar. Beleza? Então, por isso, eu fiz isso aqui com vocês. Não expliquei na época, mas hoje eu estou explicando, porque hoje eu preciso que vocês tenham uma nova visão, tá? De que tudo que vocês aprenderam, vocês precisam pegar e fazer para fazer as operações de vocês. Agora vocês vão construir o operacional de vocês. Ah, eu não gosto de operar continuidade. Não tem problema nenhum. Ah, Vou mesmo. operar retração. Mas como eu vou operar retração? Vou operar retração procurando um gráfico que seja bom para a minha retração. Qual é o gráfico bom para retração? Quem entendeu? Vamos lá. Gráfico bom para retração para mim. O que que eu preciso ter, primeiramente? Não vou escrever. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso ter no gráfico bom para Movimentação retração. rápida. Movimentação rápida. Segunda coisa, Pavio. Pavio. velas pequenas e com pavios grandes. Isso, vamos Movimentação ver. rápida, vela pequena com pavio grande. Terceira coisa que precisa observar, se eu não posso ter continuidade, ele tem que ficar fluente e batendo entre suporte e resistência. Então, eu tenho que ter uma lateralização, de certa forma. Viu o que eu tracei aqui agora? Ó? Sem querer. Quando eu posso operar a retração nesse gráfico aí, mesmo ele tendo algumas micro tendências? Vamos lá, olha só para vocês entenderem. Nos momentos em que o índice chega aqui, no suporte ou na resistência. Ó, tá? Beleza? E aqui que eu opero. Como eu opero? Se eu opero retração, eu preciso que, no momento que o índice está chegando, ele cumpra os três requisitos que eu preciso. Ele tem que ter uma velocidade alta, tem que ter pavio e não pode demonstrar intenção de crescimento. Se eu tenho uma vela grande perto da simetria, perto do suporte de resistência da simetria, vou falar suporte de resistência que a gente está falando aqui. Tem uma vela grande aqui, tem a simetria aqui. Posso acreditar que esse índice vai voltar? Não. Posso? Não. Não, por quê? Porque a tendência da vela grande é que ela continue. Mas se eu tenho uma vela no mesmo local, logo, peraí que eu desfiz aqui. Se nesse mesmo local eu tenho aqui uma vela pequenininha,
Eu posso acreditar que ao momento que ele toca nesse aqui, como uma velocidade rápida explodiu aqui em cima, eu posso pegar aqui no sentido contrário, porque essa vela já está fraca, a próxima vela vai descer e vai me dar uma vitória. E aí, se a gente parar, a gente trabalha até hoje com as três confluências. Olha só, quando eu perguntei para vocês os requisitos para eu operar no gráfico. Primeiro requisito, movimentação rápida. Segundo requisito, vela curta com pavio grande. Terceiro requisito, não pode ter continuidade. Ou se tiver uma continuidade, como está vendo aqui, ó, eu vou ter um ponto onde eu vou traçar um suporte e resistência. Esse gráfico ele tem tendência aqui. Aqui, ó, ele opera o suporte e resistência. Tem entrada aqui? Até tem, ó. Aqui, aqui em cima, aqui. Quando eu vou operar, olha aqui, ó. Não vai dar para mim pegar aqui. Não sei se eu preciso dar um zoom aqui, para apagar tudo. Eu ver se eu preciso dar um zoom aqui, eu quero pegar. Ó, vela pequena, dentro do suporte uma resistência. Peguei no sentido contrário, teve vitória. Ó, aqui. Ó, viu? Estão visualizando? Vou marcar aqui com a seta aqui para ver se consegue ver, ó. Ó, suporte e resistência. Pegou aqui e voltou. Aqui para cima, ó, vamos subir aqui. Olha essa aqui. Bateu e voltou. Poderia ter operado aqui. Tá? Então, basicamente, para ter operar retração, é isso aí. Show? Retração. Todo mundo conseguiu entender? Alguém tem alguma dúvida sobre retração? Não, né? E aí, para movimentação, para continuidade, é mais fácil. Por quê? E por que que a gente sempre operou continuidade? Deixa eu ver se eu tenho um gráfico aqui com continuidade agora, com tendência de continuidade. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se aqui. Ó, gráficos com tendências, continuidade aqui. Beleza? Ele forma velas grandes e com poucos pavios. Tá? Beleza? Então, a movimentação ela está lenta. Tá? Por que que eu falo que ela é mais fácil? Porque na retração, eu meio que fico na dúvida qual é o sentido que eu vou pegar a vela ali. Ó. Até tenho mais ou menos uma base da onde eu pego, qual sentido que eu pego para operar, mas eu fico, como ele está lateralizado, eu vou ter uma dúvida, né? De certa forma, se eu pego para alto, se eu pego para baixo, para onde está. No gráfico de continuidade, essa dúvida do sentido para onde o índice está indo, eu não preciso. Por quê? Ó, tendência de alta, o índice está indo para alta. Tendência de baixa, o índice está indo para baixa. Se eu opero continuidade, eu quero continuar no sentido. Toda entrada minha vai ser para alta. Se eu estou operando para baixo, eu tenho que continuar no sentido, toda entrada minha tem que ser para baixa. E aí, isso aí já é o primeiro fato que eu já vou saber. Tem continuidade? Só vou operar para baixa, tá? Primeira confluência. Segunda confluência que eu preciso, movimentação lenta. Tem movimentação lenta aqui? Vamos observar. Se tiver movimentação lenta, vou operar na movimentação lenta no sentido. Beleza? Terceira confluência. Existe a quantidade de velas, né? Desculpa, existe velas grandes, né? Sem pavios demonstrando força para eu poder operar. Por que que essa vela está ficando vermelha aqui? Vamos observar aqui, vamos dar um zoom. Deixa eu apagar aqui tudo. Cadê? Eita. Ó, por que essa velinha está ficando vermelha aqui? Vamos lá. Vou marcar só aqui, ó. O índice saiu daqui, certo? O índice chegou até aqui em cima, ó, até aqui, beleza? Ele teve uma trajetória muito grande e isso fez perder credibilidade. Mas a gente percebe que até começou a se criar velas grandes, mas depois as velas vão diminuindo de tamanho e vão aparecendo pavios. Por quê? O pessoal diz acreditou, depois dessa vela aqui, ó, que houve uma grande credibilidade que a gente poderia crescer, houve descrédito, e o pessoal saiu da operação. Se o pessoal que estava acreditando na compra saiu da operação, foi uma chance para o pessoal que acreditou na venda entrar e operar.
Houve um momento de indecisão, que é essa vela pequenininha, e agora o pessoal está acreditando mais que o índice vai descer. Avaliando isso aqui, sem eu olhar nada, o que que eu vou fazer? Falta aqui 8, 7, 6 segundos. Se eu já vi que ó, determinou uma tendência de baixa, essa vela vai descer para baixo. E vamos avaliar se essa vela vai fazer realmente a descida para baixa. Tá? O que que acontece? Operando só pela velocidade da vela, a gente tem uma assertividade, mas a gente não tem uma assertividade completa, que foi o que eu falei na outra aula. Olha o que está acontecendo. Por mais que aquilo que eu falei para vocês, né, seja mostrado, houve uma movimentação lenta, fez uma vela grande, tá? O índice está voltando. Bom, o que que eu quis falar nisso aí? A movimentação, ela serve para a gente ter uma noção do que a gente vai fazer. Então, a movimentação lenta, que uma tendência de baixa, poderia operar para baixa, por conta da movimentação. Alguns outros fatores que eu vou ensinar para quem não sabe ainda e para quem já opera, já sabe, já mais ou menos, vão condenar essa minha entrada aqui, tá? Esses fatores vão ser as chamadas confluências. Então, eu não opero somente baseado na movimentação, tá? Mas a movimentação, ela me dá a dica do que tende a acontecer, tá? Tende a ter uma tendência de baixa, porém, alguma coisa que aconteceu anteriormente, tá? Tá condenando essa minha entrada. E isso a gente vai aprender depois. Eu preciso agora que vocês entendam sobre a movimentação para a gente poder fazer a operação. Beleza? Olha o que está acontecendo agora. Tá? A movimentação está subindo. Porém, essa movimentação ela está lenta demais. Concordam comigo? Está muito lenta. Se está muito lenta, o que pode estar acontecendo também? O índice também está travado, de certa forma. Existem pessoas que estão segurando aqui, mas ele não está conseguindo evoluir. Então, é uma tendência de que finalizou, o índice cansou de subir. Imagina se fosse a gente subindo uma montanha, tá? E aí, ó, olha quanto de montanha a gente já subiu. Aí, gente, opa. Ó, deixa eu abrir aqui o desenho. Ó, a gente saiu daqui de baixo e a gente subiu até chegar aqui em cima. Quando chegou aqui em cima, a gente está cansado. O que está acontecendo? O índice precisou descansar um pouco, precisou parar, precisou recuperar força para que ele suba ou não suba. No momento que ele não está subindo, o que ele está fazendo? Ó, ele está lateralizando. Então, isso são as confluências que podem falar com que a teoria da movimentação não seja totalmente certa, sendo baseada só pela movimentação, beleza? Para é importante que a gente entenda a movimentação, para a gente juntar com outros e criar nossas confluências, beleza? O pessoal conseguiu entender? Alguém tem alguma dúvida? Consegui ser claro, tanto com a continuidade quanto com a inversão. Pessoal novo, tem alguma dúvida? Não? Beleza, tá? Por último agora, tá? Para a galera que é nova e que não assistiu nossa aula, não está conhecendo ainda, tá? O que que acontece? O operacional da gente básico, ele é baseado em confluências. Eu sempre trabalho com 3 confluências, tá? Essas 3 confluências, basicamente, o mais básico de tudo, o básico do básico, ela vai trabalhar utilizando a movimentação, tá? Vai se basear também em simetrias, que eu vou ensinar para vocês, tá? E padrões, beleza? Então, a gente trabalha com 3 confluências. Movimentação, peraí, deixa eu pegar a caneta. Movimentação, simetria e padrões. Eu estou ensinando para vocês em 2 aulas que eu já dei, hoje é a movimentação, é a primeira confluência, tá? Por isso que algumas coisas dão errado. Por isso que eu fiz exatamente de propósito para dar um erro aqui, para poder dar uma deixa para falar isso aqui, tá? Semana que vem a gente vai ver simetrias. O que são simetrias, né?
Não sei se todo mundo sabe, se todo mundo já leu, né? Mas a gente fala muito de suporte e resistência, tá? O que seria suporte e resistência? Seriam preços, ó, seriam taxas, esses preços que estão aqui, onde o índice fica preso. Ele bate no preço e é considerado muito alto, ele volta a descer, ele desce, bate no preço considerado muito baixo, volta a subir. Então, naturalmente, o mercado trabalha assim, batendo de um preço ao outro e voltando. Oferta e procura. Ele fica trabalhando dessa forma, tá? As simetrias, elas vão trabalhar nessa linha que a gente está vendo aqui, beleza? Elas trabalham aqui. Como? É como o índice bate em cada parte dessa. Se o índice chegar da forma X, eu tenho reação tal. Se o índice chegar da forma Y, eu tenho a reação Y. E a gente vai combinar essas reações e vai dar um resultado de o que é mais provável que aconteça quando chegar isso ali, tá? Tá um pouco complicado isso aqui, mas a gente vai fazer aula de simetria semana que vem, tá? E a gente vai aprender isso aí com mais calma. Por hoje, o que que eu preciso que todo mundo compreenda, tá? Quais são as movimentações, tá? As movimentações, antigamente considerava como três e hoje eu considero como duas, porque uma movimentação eu não opero, que é a movimentação que fica explodindo, a gente chamava de explosão em duas etapas. Ela é muito lentinha, muito pequenininha, tá? E por razão de ser muito pequenininha, muito lentinha, eu não opero nessa aqui. Eu só opero no momento onde existe realmente uma grande explosão, tá? A movimentação lenta e a movimentação explosiva. São as movimentações que a gente vai utilizar, beleza? Lenta, a gente sabe que ela opera em continuidade. Explosiva, ela vai ficar se invertendo. No momento que eu percebi uma explosão maior, é o momento que eu opero. Eu acho que assim fica mais fácil. E trabalhando dessa forma, a gente não precisa levar em consideração o tempo, no caso das explosões, e a gente fica mais fácil para operar, beleza? Alguém tem alguma dúvida com respeito a movimentações? Algum questionamento? Nada? Beleza. Então, pessoal, a aula de hoje foi isso. O que eu vou pedir para vocês, agora a nossa próxima aula vai ser na terça-feira. Amanhã, sexta-feira, eu vou estar em viagem, voltando para São Paulo, não consigo. Na terça-feira, a gente vai começar a falar de simetria. Para a galera que é nova e para a galera que quiser, voltem para o gráfico, comece a analisar os gráficos e as movimentações e comece a tentar entender cada uma delas, beleza? Quanto à aula, a aula ficou salva, eu vou jogar para o YouTube, eu vou mandar o link para vocês lá no grupo, tá? Eu estou terminando de fazer a plataforma, tá? E aí, na virada do mês, eu peço a vocês para entrar na plataforma, porque essa plataforma que eu peguei, eu não consigo ainda ter a possibilidade de inserir manualmente, então o pessoal vai ter que fazer o pagamento para entrar na plataforma. Então, quando vira o mês, eu peço para o pessoal fazer o pagamento e pagar lá, tá bom? Dúvidas, qualquer problema, podem me chamar lá no WhatsApp, podem perguntar no grupo. Trabalhem bastante em movimentação, trabalhem tudo isso que a gente viu aqui de uma maneira mais até extensa do que antes, tá? Qualquer dúvida podem me chamar, comentem lá no grupo sobre isso, isso é muito importante vocês comentarem lá para a galera ver, e a galera que não participou da aula começar a tentar correr atrás disso aí, tá? E mais uma vez, para todo mundo, evitem não comparecer às aulas. Por quê? Daqui para frente, eu estou clareando tudo que vocês viram de uma forma que eu estou linkando, que vocês já sabem, com o porquê que eu trabalhei cada quesito desse. Então, vai ser muito importante a participação de vocês em todas as aulas, beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Tenham uma boa noite, um bom final de semana, tá? A gente se vê terça-feira, segunda-feira, na aula da Pri, beleza? Aldirleia, achei mais fácil hoje. Agora que eu estou mostrando para vocês o operacional e que eu estou trabalhando o que eu preciso que vocês observem, vai ser cada vez mais fácil. Cada vez mais vocês vão entender mais a combinação de tudo que eu preciso. E cada vez mais vocês vão conseguir trabalhar como se fosse uma receita de bolo, montando tudo e criando o operacional de vocês. Tá bom? Só mais uma última coisa, tá? Aula participativa. Eu quero muito voltar aqui e fazer aquela aula que a gente vai operar e vai trabalhar. Mas eu preciso da participação do pessoal, tanto na aula, agora de matéria, quanto no dia. Por quê? É o momento que eu vou conseguir filtrar a dificuldade de vocês. Então,
Semana que vem, a gente vai ter uma aula dessa, participativa. Mas, gente, por favor, participem da aula, deem entradas, deem opiniões, trabalhem. Eu preciso filtrar o que vocês não estão entendendo para eu criar uma forma de combater esse não entendimento de vocês, tá bom? Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula.